pessoal, vocês fazendo muitos exercícios, certo? Aqui, pessoal, nesta aula de hoje, a gente vai se concentrar lá nas equações lineares de primeira ordem. De início, a gente vai resolver questões pertinentes a essa primeira ordem, depois a gente, no decorrer do nosso curso, a gente vai fazer uma ampliação disso, né? Tá certo? Mas o importante, pessoal, agora, especificamente na aula de hoje, são essas equações lineares de primeira ordem, e vejam, viu, pessoal, que eu já representei aqui, já esbocei essa equação linear de primeira ordem, né? Olha lá, aqui, ó, uma função em x, ó, dy dx, mais, ó, a 0x aqui, tá certo? Outra função em x, y igual a um certo g de x. Muito bem. O importante aqui, né, pessoal, veja, se é de primeira ordem, a gente tem o dy dx, né? Depois, ó, em y e uma função igual a uma função em x. Muito bem. Só que, pessoal, aqui, ó, para a gente poder resolver essa equação diferencial, tá certo? A gente vai precisar encontrar um fator de integração, e para encontrá-lo, vejam a sutileza, ó, vejam a sutileza. O primeiro, pessoal, é que a gente deixa a equação diferencial aqui, ó, para o dy dx, a gente deixa a constante 1. Ou seja, ó, a gente vai dividir toda essa equação ó, por A1, né? O A1 de x. Claro, né, que a gente já está considerando que o A1 de x é diferente de zero, né? Ok, ó, quando eu divido aqui, a gente vai ter, ó, o A1 pelo A1 aqui, ó, dá o dy dx, dá 1, né? Depois, ó, A0x pelo A1, a gente está chamando de P de xy, tá vendo? Ó, A0x dividido pelo A1, P de x, tá aqui, eu coloquei aqui, ó. Depois, ó lá, ó, G de x pelo A1, a gente está chamando de um Q de x, certo? Então, a bem da verdade, agora a gente reescreveu essa equação diferencial aí de primeira ordem, e ela fica, né, ó, dy dx mais P de xy igual a um Q de x. Muito bem, esse fator de integração, pessoal, ele surge pelo seguinte, nós vamos encontrar uma determinada função u de x, pessoal, em que a gente vai multiplicar, como essa equação diferencial aqui, pessoal, a gente pode torná-la igual a zero, ou seja, a gente vai multiplicar ambos os lados, né, por u de x, né? Não vai alterar a nossa equação porque ela está igual a zero, né? Então, vejam aí, ó, vejam aí, esse passo aqui que eu já coloquei aqui, pessoal, ó, a nossa equação que era dada por dy dx mais p de xy igual a q de x, eu já coloquei ela aqui, ó, como dy mais p de xy menos q de x, tudo isso vezes dx igual a zero. Olha o que foi que eu fiz, ó, eu passei, tá certo? O q de x, ó, ok? Para o lado esquerdo da equação. Então, tá tranquilo, não? Ficou, ó, p de xy menos q de x. Se eu faço isso, né? Se eu tiro o q de x daqui, ó, fica igual a zero, né? Então, vejam só, o que eu coloquei entre colchetes, pessoal, é exatamente a diferença p de xy menos q de x. Tudo bem, ó, tá multiplicado pelo dx, ó, porque o dx agora vai multiplicar esse termo igual a zero, ele também multiplicado por zero, vai ficar igual a zero, tá certo? Então, aqui eu já coloquei já na sequência, né? Ok? Então, ficaria, ó, dy mais p de xy menos q de x, ó, dx igual a zero, porque dx vezes zero, zero, ok? Quando eu faço isso, pessoal, multiplico os termos, tá certo? Todos eles por u de x, então fica, ó, u de x dy mais u de x vezes, ó, o termo é p de xy menos q de x dx, né? Tá certo? Ó, tudo isso, né? Igual a zero, né? Porque o u de x também está multiplicando o zero. Vejam a sutileza, vejam a sutileza. Recordem aí, pessoal, que isso aí está remetendo a uma equação diferencial exata, porque a gente tem um termo em dx e um termo em dy, certo? Só que o termo em dy está aparecendo primeiro, pessoal. Vamos inverter, certo, a posição, ó, porque u de x, p de xy menos q de x dx, eu vou colocar isso aqui primeiro, ok? Olha lá, foi o que eu fiz aqui, ó, dx, mais o outro termo lá, ó, o dx dy igual a zero. Pronto, ó a sutileza. A gente está apresentando, então, a equação diferencial, que ela pode ser exata, mas a gente já viu pelo teorema que quando a gente tem uma equação diferencial em dx e dy, para ela ser, tá certo, exata, a gente precisa encontrar um m, a gente precisa encontrar o n,
e fazer o del M, del Y igual, tem que ser, né? Igual ao del N, del X, ok? Essa igualdade tem que permanecer. Ou seja, então aqui eu coloquei, né? Para essa equação diferencial ser exata, vejam lá, pessoal, ó, esse termo daqui ó, não é dx, então é m, certo? O outro termo, só tem u aqui, mas não tem problema, é o n, certo? Então vejam que o m está muito maior do que o n, né? O n, a bem da verdade, é exatamente o seu fator de integração, né? É o u, né? Muito bem, muito bem. Vejam, pessoal, mas também não tem problema, porque a gente já viu que pelo teorema, para a equação diferencial ela ser exata, del m, del y tem que ser igual a del n, del x. Tudo bem, eu coloquei aqui, ó, a verdade, certo? Então fica del, quem é m? Ó, o m é, eu até coloquei aqui, pessoal, entre chaves, né? Porque já tinha um colchete, já tinha um parêntese, né? Mas tudo bem, ok? Então veja, ó, o seu m é u de x vezes P de xy menos Q de x, ó, del y, igual a del n del x, mas o seu n é u. Então fica ó, del de u de x, del x. Ok? Essa daqui está tranquilo para a gente. Né? A questão agora, vamos analisar. Analisa aqui. Veja a sutileza, veja a sutileza. É o del y dessa função toda. Mas vejam ó, o u multiplica o p de x e o y. Então, isso aqui é o primeiro termo. Então, é por isso que eu fiz, ó, u de x e p de x são constantes em relação a y, a derivada é em relação a y. Então, a bem da verdade, eu só preciso derivar esse y aqui, concordam? É a única função y que aparece, está aqui, ó, por isso que eu coloquei y'. O outro termo, menos q de x, é uma constante em relação a y, não preciso colocar nada, zero, ok? Igual, pessoal, ó, o del de ux del x é du dx, ó, porque a gente está lidando exatamente com a função em x. Então, du dx. Muito bem, pessoal. A derivada de y em relação a y aqui, ó, é 1. Está aqui, ó, coloquei. Então, a bem da verdade, ó, só sobrou u de x vezes p de x, y'. Eu já coloquei aqui u, tá certo? Pode ser u de x, para ficar mais tranquilo, né? A apresentação. Então, fica u vezes p de x vezes 1 dá u vezes p de x, ó. Repara que o del de u de x, del x, ó, dá du dx. Então, a gente vai ter aqui, pessoal, ó, quando a gente multiplica por 1 aí, ó, u vezes p de x igual a du dx. Isso aqui, pessoal, é uma equação separável, tranquila da gente fazer. Ó, é só passar o u aqui, ó, du sobre u, tá aqui ele, ó, tá certo? E o outro termo é p de x dx, ó, p de x dx, está aqui, ó, certo? Como é equação separável, eu preciso integrar em ambos os lados, né? Então fica a integral de du sobre u igual a integral de p de x dx. Vejam que a integral de du sobre u, a logaritmo neperiano de u, igual a integral de p de x dx, ó. Então o nosso u aqui, ó, exponencial, ó, não é isso? Exponencial da integral de p de x dx. Um resultado, pessoal, fabuloso, monumental, para a gente resolver as nossas equações lineares de primeira ordem, né? Muito interessante, tá certo? Então, ó, a partir disso aqui, pessoal, vamos fazer algumas questões, certo? Vamos ver aqui, pessoal. Seria assim, é x dy menos... Acho que seria isso. Deixa eu só confirmar, pessoal, esses valores, tá? Mas eu acredito que é isso aí mesmo, pessoal. X vezes dy dx menos 4, certo? É igual a x à sexta vezes a exponencial de x. Olha só, para quem já pode dar uma parada aí no vídeo e já resolver, né, pessoal? Para vocês aplicarem aí, se não já fizeram, né? Ok, pessoal, vejam aí, ó, a primeira coisa então que a gente já garantiu
de forma sutil, quando nós vamos encontrar o nosso fator de integração, é que esse u, né, que é a exponencial da integral de p de x dx, lembrem que a gente está sempre partindo lá do dy dx. Lembram? Era dy dx, p de x, y, igual a q de x. Então, sempre do dy dx. Vejam ali ó, que aparece um x aqui no dy dx. Então, a primeira coisa, pessoal, é sempre dividir toda a sua equação diferencial pelo termo que está multiplicando o dy dx, para que ele fique ali com a unidade, não é isso? Muito bem, pessoal, então vamos lá. Ó, dividindo tudo por x, então a gente vai ter, ó, dy dx, não é isso? Menos 4 sobre x. Aqui, pessoal, eu esqueci de colocar aqui, né, pessoal? É 4y, né? Ok? Eu esqueci do y aqui, certo? Igual, pessoal, certo? Então, 4 dividido por x, ó, y, certo? X à sexta, pessoal, por x dá x à quinta, né? Vezes exponencial de x, ok? Muito bem. Quando a gente faz isso, pessoal, então, ó, já dá para a gente garantir, certo? O nosso p de x, né? Está aqui ele aqui, ó. Vamos colocar aqui, ó, certo? Aqui, certo? Que é exatamente, pessoal, ó, o termo que está ligado ao y, né? No caso, o p de x, né? Ok? Então, ó, o p de x, nesse caso aí, ó, é menos 4 sobre x, certo? Lembrem, certo? Lembrem que o nosso fator, eu estou colocando FI, né, pessoal? Fator de integração, certo? Que é o nosso U, né? Ele é exponencial da integral de p de x dx. Não é isso? Foi o que a gente tinha visto, né? Vamos ver, pessoal, quem será? Ó, U será igual a exponencial da integral, o p de x é menos 4 sobre x dx, certo? Vamos ver. U vai ser igual, pessoal, a exponencial de menos a integral de dx, a gente pode colocar assim, pessoal, menos 4, né? Tirando logo a constante da integral de dx sobre x, certo? Então, ó, o u será exponencial de menos 4 vezes o logaritmo neperiano do módulo de x, né? Dx sobre x, é o módulo, né? Muito bem. Então, ó, o u será, pessoal, exponencial do logaritmo neperiano, ó, o termo que está multiplicando o logaritmo passa a ser o expoente, né? Então, do módulo de x elevado a menos 4, certo? Muito bem, pessoal. Então, ó, pessoal, exponencial do logaritmo, ó, o termo aqui já é o resultado, né? Dessa expressão, não é isso? Então, ó, o u será módulo de menos x a menos 4. Vejam, pessoal, que como módulo de menos x a menos 4 é o inverso do módulo de x à quarta, certo? Ok? Então, ó, é por isso, ó, nesse caso, o módulo de x é x ou menos x, de fato. Mas se está elevado a um expoente par, tanto faz x ou menos x, né? É por isso que aí a gente tira o módulo, concordam? Porque ó, fica x elevado a 4 ou menos x elevado a 4, está tudo x elevado a quarta, ok? E aí a gente volta para x elevado a menos 4. Então, a bem da verdade, o seu u, então, o seu u, né, pessoal, é x elevado a menos 4, porque módulo de x elevado a menos 4 é igual a x elevado a menos 4. Tem essa sutileza, né, pessoal? Essa sutileza. Muito bem, muito bem. Vamos colocar assim, pessoal. Assim sendo, certo? Assim sendo, vem que, olha só, quando nós encontramos o u, percebam que o u multiplicou toda a minha equação diferencial quando nós tínhamos, né, pessoal, a partir do momento em que nós encontramos o p de x. Para encontrar o p de x era dy dx. Também é uma outra sutileza, pessoal. Tem muita gente que retorna com o fator de integração lá para o início da equação diferencial. Não está correto. Não está correto. Veja, ó, tem que voltar para quando a gente reduziu essa equação diferencial, né, ao primeiro termo dy dx. Ok? Isso é bem sutil, pessoal, bem sutil. Então, vejam assim, ó, vejam assim. Eu vou colocar aqui de novo, ó, olha a sutileza, tá? Ó, dy dx menos 4 sobre xy, certo? Igual, ó, a x à quinta vezes exponencial de x. Vejam, então, pessoal, que o x a menos 4, ele tem que multiplicar, ó, x a menos 4, ó, vezes tudo isso aqui, estão vendo? Ok? Depois, ó, eu vou pegar aqui também, ó, tudo isso aqui, ó, vezes x a menos 4. Porque é evidente, né? Quando a gente está já muito treinado, a gente já faz direto. Mas veja a sutileza. Não esquecer, ó, que o u, ele multiplicava tudo, né?
ele multiplicava todos os termos, não é? Da nossa equação diferencial, tanto P quanto Q. É por isso, então, que a gente pega o x a menos 4, pessoal, multiplica pelo primeiro lado da equação, e o x a menos 4 também pelo segundo lado, até porque a gente não pode alterar a equação diferencial, né? Ok? Vamos ver, pessoal. Vai ficar, pessoal, x a menos 4 vezes dy dx. Não é isso? Ok? Vejam aí, pessoal. Ó, menos 4 vezes, pessoal, x a menos 5y. Não é isso? Porque esse aqui, ó, esse x aqui, pessoal, é x a menos 1, né? X a menos 4, ó, x a menos 5, certo? O x a menos 4, pessoal, vezes x à quinta dá x, né? Porque, ó, 5 menos 4, ó, 1. Igual a x vezes exponencial de x, né? Porque é x à quinta vezes x a menos 4 dá x vezes a exponencial de x. Muito bem. Então, pessoal, ó, no final, repara, ó, no primeiro, nessa parte da igualdade, a parte esquerda da igualdade, vai aparecer um ddx, que é, pessoal, exatamente, ó, o nosso fator de integração, certo? Vezes a função y, né? É um escândalo isso, né? É um escândalo isso. E a gente percebe isso, pessoal, exatamente, né? Quando nós havíamos encontrado o nosso fator de integração, veja que à esquerda da nossa igualdade aparecia exatamente, né? O fator de integração, certo? Vezes dy dx, pessoal, é isso? Mais, né? Mais, tá certo? A derivada do fator de integração vezes o próprio y, né? Então, vejam pessoal, essa daqui é uma beleza, isso é monumental. Vou até colocar aqui, ó, para vocês enxergarem isso, certo? Então, vejam todos os passos, né? Colocar o dy dx, encontrar o p dx, depois encontrar o fator de integração, depois voltar para o dy dx e multiplicar. Pronto, ó. Quando a gente encontra o resultado já da multiplicação do fator de integração vezes o termo da sua diferencial lá, a partir de dy dx, vejam que do lado esquerdo, tá certo? Da sua equação diferencial, pessoal, vai surgir um ddx, ó, do fator de integração. Olha a beleza da questão, viu, pessoal? Do fator de integração, ok? Aqui, ó, vezes o seu y, certo? Mas, professor, como? Mas perceba, veja que é exatamente isso, ó, porque a função do fator de integração é exatamente essa. Por isso é que ele se chama fator de integração, né? Porque, ó, vejam só, pessoal, ó, vamos lá, ó. Aqui também, pessoal, é uma forma da gente saber que nós estamos corretos na questão. Vamos lá, ó, vejam só, ele pegou então, pessoal, ó, x a menos 4 vezes, ó, não é um produto, né, a derivada de um produto, então ele conservou o primeiro, está certo? Vezes a derivada do segundo. Está aqui, ó, x a menos 4 vezes dy dx. Ok. O próximo termo é mais a derivada do primeiro vezes o segundo, não é isso? Ok? Então vejam aí, ó, vejam aí. Vamos fazer a derivada do primeiro, ó. Quem é a derivada de x a menos 4? Ó? Menos 4 vezes x elevado a menos 5. Olha ele aqui, ó. Ó. Depois vezes o segundo. Sensacional, sensacional, não é? Muito bem, pessoal, muito bem. Então, ó, pessoal, quando a gente faz isso aqui, ó, vejam, vai ficar, ó, x a menos 4 vezes y é igual, ó, a integral de x exponencial de x, ó, mais c, concordam? Porque eu estou passando o meu dx, não é? Certo? Muito bem, muito bem. Depois, ó, a gente vai ter, pessoal, vamos ver aqui, acho que dá para a gente fazer aqui. X a menos 4 vezes y, a integral de x elevado a x, nós já fizemos na aula passada, essa integral tranquila, x elevado a x menos exponencial de x, não é isso? Vou colocar aqui, tá bom? Ó, x elevado a x menos exponencial de x mais c, certo? Então, ó, pessoal, quem é o nosso y, pessoal? Vejam aí, ó. Vai ficar, pessoal, x exponencial de x menos a exponencial de x mais c, ó, vezes x elevado a quarto. Concordam? Porque, ó, se ele está x a menos 4, ele passa como x elevado a 4. Agora, pessoal, passa multiplicando todos os termos, né? Então, x elevado a quarta lá vai ficar x a quinta vezes EAX, menos x a quarta vezes EAX, mais c. Ó, pessoal, sensacional aqui, não foi?
vezes x elevado à quarta, né? Ok? Essa é a resposta, pessoal, essa é a resposta. Mas foi sensacional. Ó, pessoal, também se quisesse, podia colocar o exponencial de x em evidência, também dava certo, ok? O mais importante aí é a compreensão, né? Como a gente chegou no resultado. Pessoal, é isso aí. Até a próxima, né? Vamos lá, estudando cada vez mais. Valeu, pessoal!